Oi turma, tudo bem? Eu sou a Bruna, a autora do canal Fácil Aprender, que já está no Instagram e também tem lá no YouTube o canal Fácil Aprender, que são sobre matérias sobre a Faculdade de Medicina Veterinária. Vou fazer um live sobre o sistema endócrino, que vai ser daqui uns dias, ou hoje, vou ver como que eu estou para explicar tanto conteúdo, né? Mas aqui vai ser uma breve explicação sobre o sistema endócrino já dando uma introdução sobre ele, né? Então, a primeira definição que nós vamos trabalhar é da endocrinologia. As glândulas endócrinas são as que produzem os hormônios endócrinos, certo? Os hormônios endócrinos, eles são mensageiros químicos, onde eles têm como função efetuar uma resposta biológica em determinadas células. Então são substâncias químicas, mensageiros químicos, que são produzidos por glândulas, as glândulas endócrinas, e depois também podem ser também produzidos por órgãos chamados órgãos produtores de hormônios, que nós já vamos falar sobre isso. Então, e aí, depois disso, eles são transportados e vão até o seu tecido-alvo, onde lá eles vai ocorrer o efeito biológico, tá ok? É a mesma coisa que a adenohipófise, que é uma glândula endócrina, ela vai produzir um hormônio, esse hormônio, que é um mensageiro químico, ele tem que ir até o tecido-alvo para que ocorra algo nesse tecido. Então, ele é produzido na glândula endócrina e pode pegar o sistema vascular, o sangue, vai até o tecido-alvo, e lá ocorre o efeito biológico no organismo em si, né? Então, das glândulas endócrinas, que são as que produzem os hormônios endócrinos, nós temos hipófise, ou glândula pituitária, também chamada, a tireoide, que vai produzir os hormônios importantes como T3 e T4. Também tem na célula acesa a produção de calcitonina, né? Mas isso nós vamos ver mais pra frente. A adrenal, onde tem o córtex e a medula. Lá vai ter o cortisol, norepinefrina, epinefrina. Pâncreas, insulina, a famosa insulina, ela é muito importante, né? Paratireoide é outra glândula também. Aí, os outros órgãos que também produzem os hormônios são os órgãos produtores de hormônios, que são as gônadas, tanto como no testículo, né? E o ovário. E o intestino delgado, na porção do duodeno, vai ter lá também a produção de hormônios que vão auxiliar na digestão. Só que como eles têm outro trabalho, eles fazem outras funções, eles não vão ficar somente para a produção desses hormônios. Por exemplo, o ovário, o testículo tem a produção de espermatozoides, enfim, trabalha na cópula, estou falando em medicina veterinária, tá? Então aí já tem outras funções. Funções de diferenciação sexual, desenvolvimento. Então aí ele trabalha com outros assuntos. Então por isso que ele não é definido apenas como uma glândula endócrina. Tá ok? Continuando aqui na minha cola, para mais ou menos saber, né? Não esqueci de nada. Então, das glândulas endócrinas, nós vamos ter também a glândula pineal, que é a que produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Os animais, eles têm uma produção, a produção desse hormônio é junto com a escuridão. Então, quando fica escuro, é onde começa a dar início a essa produção de hormônios e que vai auxiliar aí no sono, né? O animal vai conseguir dormir. Já nós, humanos, nós temos uma disfunção total nessa glândula. Por quê? Quando chega a noite, a gente não dorme, a gente bom, chegou a noite, agora vamos apagar todas as luzes, não vou ficar no celular. Dificilmente acontece isso com alguém. Hoje em dia todo mundo fica no celular até tarde, assiste televisão, Netflix, enfim, festa. Então tudo isso não vai auxiliar a produção de melatonina, até pode ter, porém numa redução muito baixa. Isso daí vai fazer com que a pessoa não durma, problemas de insônia e assim vai. E aí a gente compra melatonina, toma melatonina para ter uma quantidade maior aí no nosso organismo, porque a produção no nosso organismo mesmo não é suficiente. Mas também a gente não ajuda, né? Também.
Bom, então depois tem a hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas e o ovário e o testículo como os órgãos, né, que auxiliam aí também na produção de hormônios. Tomar um café? Continuando aqui, que eu já fiz até um IGTV sobre isso, que é o efeito dos hormônios. Os hormônios têm 3 efeitos, na verdade são 4, vamos falar 4. Os hormônios têm 4 efeitos diferentes. O primeiro efeito é chamado autócrina, depois parácrina, endócrina, neural. São 4 efeitos diferentes. Autócrina é quando a célula, o tecido, a célula, onde foi produzido o hormônio. Então a célula vai lá, produz esse hormônio. Esse hormônio vai sair dessa célula, saiu da célula, porém ele retorna, ingressa pelo receptor da membrana dessa célula mesmo e tem um efeito biológico lá mesmo. Então ela sai da célula e retorna à célula que a produziu e o efeito biológico vai ser lá dentro. Vou fazer uma ilustração aqui para vocês verem melhor, tá? Deixa eu procurar uma caneta aqui. Encontrei. Então aqui, ó, nós temos uma célula, certo? Dá pra ver? Dá, né? Então, essa célula, ela vai produzir um hormônio. Aqui o hormônio, tá? Produziu esse hormônio. O hormônio vai sair dessa célula e ele retorna, ele ingressa novamente a célula de origem dele. E entra aqui, tem um receptor, que é o receptor de membrana, que é específico para esse hormônio. E aí ele ingressa e ele tem um efeito biológico lá dentro da célula. Então esse efeito é chamado autócrino, tá bom? A célula produz e o hormônio retorna a ela. Depois o parácrina é quando a célula produz um hormônio, ela produz o hormônio. Vamos apagar aqui. Então ela vai produzir o hormônio. Produziu. Aqui eu tenho, ó, 2 tecidos, 2 células, uma do lado da outra, tá ok? Então, ó, essa célula foi produzir um hormônio, aqui, tá ok, produziu o hormônio. Esse hormônio vai sair e vai ir para o hormônio vizinho, para a célula vizinha, certo? Ingressa na célula vizinha e lá vai ter o efeito biológico. Então, ele produz o hormônio, sai da célula de origem e o hormônio ingressa na célula vizinha e lá tem o efeito biológico. Então é chamado parácrina, vizinha, do lado. Depois nós temos a endócrina. A endócrina, quando eu falo endócrino, eu já estou falando que tem que ter sangue, ou seja, o sistema circulatório, ele está aí nesse efeito. Como que é feito esse tipo de resposta? Primeiro ocorre a produção do hormônio na célula, vai produzir o hormônio, certo? Aí, produziu o hormônio, esse hormônio vai sair dessa célula. Aí ele vai pegar o sangue, ó, ele entra no sangue, entra aqui no sangue e vai nadar no sangue, vai ser transportado pelo sangue até o seu tecido-alvo. Até, por exemplo, chegou aqui, ó, encontrou o receptor dele e ingressa. Então aqui é o sistema circulatório. Então ele vai sair, entra no sangue e vai até o seu tecido-alvo. E depois nós temos a neural. Quando eu falo hormônio, estou falando de mensageiro químico produzido por glândulas endócrinas que vão fazer efeitos no tecido-alvo. Porém, quando eu falo neurônio, cérebro, o que eles produzem, que são semelhantes aos hormônios, são os neurotransmissores. Os neurotransmissores são mensageiros químicos, como por exemplo a acetilcolina. Então produz lá no corpo celular, né? Vamos apagar aqui. Então vai produzir. Aqui eu tenho o neurônio, né? Ele é produzido, né? E aqui eu tenho um axônio. Então ele é conduzido pelo axônio, certo? E aí
chegou aqui nas terminações pré-sinápticas, ele vai sair, né? Ele sai. E aí, ele vai na célula, lá na fibra muscular, etc. Vai aonde ele tem que ir. E aqui vai ter um receptor, e aí ele ingressa e ocorre o efeito biológico lá no tecido-alvo. Então, são 4 tipos de efeitos: autócrino, parácrino, endócrino, sangue e neural, que é o sistema nervoso, como está falando, né? Neurônio neural é o neurônio, que é sistema nervoso, e aí eu estou falando de neurotransmissor. Então, para ocorrer esse efeito, sempre tem que ter o hormônio, eles têm que encaixar corretamente ao receptor, e essa junção vai fazer com que ocorra vários efeitos dentro da célula. Então, tem que ter o órgão-alvo, o tecido-alvo, tipo, aquele hormônio vai até aquela célula, aquele tecido. Ele tem um destino aonde ele não vai em qualquer lugar. Ele vai no tecido-alvo. Lá vai ter o sistema chave-fechadura, onde vai chegar o hormônio, vai se encaixar com o receptor de membrana, e aí sim ele vai ingressar e vai ocorrer o efeito biológico, tá? E pequenas quantidades pequenas quantidades de produção de hormônios são suficientes para o seu efeito biológico, né? Para que ocorra efeito biológico. Vai ocorrer uma resposta em pequenas quantidades, pequenas concentrações. Então aí, os hormônios, eles são desenvolvidos e trabalhados em 3 áreas: crescimento, metabolismo e reprodução. Então tem hormônios para trabalhar nessas três áreas. O crescimento é o hormônio do crescimento, né, como mesmo diz o GH. A tireoide sempre vai estar também associada ao hormônio do crescimento para ter como resposta o crescimento, que é o T3, T4. E a insulina, com a absorção de glicose, também vai auxiliar no crescimento, porque o organismo precisa de energia nas células para que ele tenha combustível, né, para crescer. Depois, no metabolismo, nós temos insulina, glucagon, que aí tem a parte do catabolismo, né, onde vai colocar a glicose no sangue. O cortisol, que é o hormônio do estresse, que essa aí eu tenho muito. Epinefrina são as catecolaminas, né? O GH, o hormônio do crescimento. T3, T4, tireoide. Calcitonina, renina, angiotensina, aldosterona, que é daquele sistema cascata, paratormônio. E na reprodução, nós temos estrógeno, progesterona, testosterona, prolactina e ocitocina. Tá ok, então? Bom, então deixo vocês aqui e assistam minha live, que vai ser logo, vou colocar aí um marketing bonitinho para vocês assistirem. Mas vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Só vou dar mais continuidade para muito mais conteúdo. Tá ok, então? Bom estudo!